E a semana terminando e nenhuma novidade. Sabe sobre o quê? Sabe sobre o quê? Vem aqui rapidinho. 2 semanas que nós acompanhamos esse caso. Tem a imagem da câmera de segurança aí, meu diretor? Um crime que aconteceu no dia 28 de março. E o que aconteceu? Um homem chega na frente da barbearia, mata 2 pessoas lá dentro. O profissional, o barbeiro, e o cliente dele. Estou falando do Jonathan e do Evaldo. Jonathan era o barbeiro, Evaldo era o cliente que estava ali sendo atendido, não tinha nada a ver com essa história. Tudo isso por um crime de vingança, por uma situação que teria acontecido lá em 2020. E que o atirador acusava o Jonathan de ter participação. Aí as imagens daquela manhã de sábado, que deixou todo mundo assustado ali no Jardim... foi no Novo Oásis, né? Foi no Jardim Novo Oásis, essa situação, se eu não me engano, na Avenida Tuiuti. Deixa eu falar com o Jota aqui, porque o Jota acompanhou essa história, o Jota conversou com os familiares, até hoje a gente conversa com os familiares das vítimas. Aqui a gente vai conversar com os familiares das vítimas, quem perdeu de fato. E aí, até agora, o Charles, que entrou pela porta da frente da delegacia, entrou na delegacia e saiu pela porta da frente, continua foragido, Jota. 2 semanas que agora vai ser difícil encontrar, hein? Pois é, Bitar, a gente espera que a polícia consiga, de alguma maneira, descobrir o paradeiro dele para trazer pelo menos um alívio por esse momento à família das 2 vítimas que estão, desde quando o crime aconteceu, com a vida delas, assim, de ponta cabeça e com uma dor aberta no peito que eles não conseguem mensurar diante do que aconteceu. Caso que nós estamos acompanhando ainda e que demos grande repercussão aqui na televisão justamente porque a justiça precisa ser feita. E o Charles Moreira Pinho Martins, de 27 anos, se apresentando e saindo pela porta da frente, como você bem disse, não traz essa imagem. Houve ali nesse meio, durante a polícia fazendo ali as suas investigações, o pedido pela prisão dele e também teve ali uma negociação ou uma conversa prévia do delegado responsável pelo caso Adriano Garcia como advogado do Charles, que demonstrou um interesse em apresentar o cliente, dizendo que o cliente já não estava mais aqui na cidade de Maringá, junto com alguns familiares, justamente por uma questão de segurança, porque eles estavam sendo supostamente ameaçados por pessoas próximas, principalmente do Jonathan. Jonathan, que segundo o que foi apurado, era tido pelo Charles como um dos responsáveis pela morte do irmão do Charles, que aconteceu lá em novembro de 2020, há 6 anos atrás, quando o irmão mais novo de Charles foi atacado a tiros e morreu. Charles entendeu e soube que o Jonathan estaria conduzindo o automóvel para o primo autor daquele homicídio e se achou no direito de vingar. Chamou a atenção porque foram 6 anos, né, depois que essa suposta vingança veio a acontecer. Por que suposta vingança? Não tem nenhum inquérito policial, não tem nenhum relato ou relatório da Polícia Civil que indique o Jonathan no envolvimento desse crime. Inclusive, o que apareceu foi arquivado com relação à morte do irmão do Charles. Charles, que não agiu sozinho, teve como comparsa um outro rapaz de 18 anos que conduzia o Ford Fusion, flagrado por câmeras de segurança. Esse também se apresentou à polícia um dia depois do Charles. E aconteceu a mesma coisa, entrou pela porta da frente e por ela também foi embora. Os 2 mantendo o mesmo comportamento, escondendo o rosto e em silêncio. Um silêncio que incomoda a todos, principalmente os familiares. Você aqui conversou com a esposa do Evaldo, trouxe revelações e uma fala muito forte que nos leva a refletir. E a justiça, o que pode fazer com relação a esse caso, porque a única coisa que resta à família nesse momento é acreditar que os responsáveis por esse duplo assassinato do Jonathan, o barbeiro, e do cliente dele, o Evaldo, sejam realmente responsabilizados. Então a polícia tem agora esse desafio de localizar, descobrir o paradeiro, principalmente do Charles, para que ele seja preso, já que ele está com mandado de prisão expedido pela justiça e é considerado foragido por esse crime gravíssimo registrado há 2 semanas aqui em Maringá. Falou bem, Jota. E tem gente perguntando para mim ali nas redes sociais, falando assim, Bitar, e o motorista, ninguém vai falar dele? Gente, o motorista não tem mandado de prisão. O delegado entendeu que naquele momento ele de fato não tinha a participação, digamos assim, que direta
que ele falou que quando ele chegou lá ele não sabia e que depois ele teve que ajudar o Charles a fugir porque ele estava assustado. Pelo menos foram essas as informações que o delegado passou pra gente. E aí é um ponto bem importante, sabe por quê? Porque a família do Charles aponta que o Jonathan era o motorista que estava dirigindo o carro quando o Adrian, o irmão do Charles, foi morto lá em 2020, lá em dezembro de 2020. E nisso eles estão reclamando. Só que agora o motorista que ajudou o Charles a fugir é a mesma coisa. E aí? A justiça é só por um lado? Não é, né? Mas é isso. É isso que acontece, infelizmente. Foi lá, matou o Jonathan, não tinha, pelo menos, nada a ver com a história. Olha lá, ó, quando o Jota foi lá querer falar com ele, ó, nada. É assim, esconde o rosto. E todo mundo fala, não, mas o Charles vai se apresentar. Recebi mensagem no WhatsApp aqui da Rick Record, do pessoal reclamando da gente. Fala, vocês estão falando errado, porque ele vai se apresentar. Cadê? 2 semanas já. Não se apresentou. Tá foragido, considerado foragido por um duplo assassinato dentro da delegacia.